Enquanto estivermos vivendo na escuridão da nossa natureza e sabedoria humana, a nossa percepção da realidade sempre será inapropriada, sempre será finita, sempre será distorcida. Hoje em dia, algo indiscutível para a maioria das pessoas, seja qual for o partido político, o credo religioso, se é cristão ou ateu, a maioria das pessoas concorda que o mundo atual está vivendo uma época de profundo declínio moral. Isto é, os valores morais tradicionais têm sido cada vez mais questionados a respeito da sua validade para os tempos atuais. E esse declínio de valores atinge todas as áreas da nossa sociedade. Aliás, nós podemos facilmente mencionar escândalos vergonhosos que vira e mexe vêm a público no mundo da política, no mundo dos negócios, no mundo do entretenimento, né, das celebridades hollywoodianas, no mundo do esporte, no mundo das instituições educacionais e religiosas, assim como no mundo da família, como é o caso de abuso sexual de menores de idade por parte de familiares próximos, pais abusando sexualmente dos seus próprios filhos. E eles arrumam justificativa para isso. Sob a perspectiva bíblica, como veremos mais adiante, o declínio moral da raça humana nada mais é do que fruto da erosão da verdade, isto é, uma desvalorização das verdades estabelecidas por Deus em troca por outras verdades e valores estabelecidos pela mentalidade humana. Por natureza, nós valorizamos a conveniência e a praticidade mais do que a verdade. Se funciona e é prático, então não importa se é certo ou errado, se é verdade ou se é mentira. E isso significa que nós, seres humanos, por natureza, temos a tendência de nos apegar a maneiras de pensar que servem para justificar nossas falhas de conduta. E eu penso que hoje em dia há pelo menos 3 filosofias ou ideologias que fomentam, que colocam cada vez mais lenha na fogueira do declínio moral do nosso mundo. Uma delas é a ideologia do individualismo. Individualismo é eu acreditar que eu consigo viver por mim mesmo. Eu me basto. Né? Ninguém precisa me dizer o que é certo e o que é errado. Eu faço aquilo que eu acho que é o melhor para mim. Eu não preciso de ninguém que me diga como eu devo viver. Né? Mas isso não é uma característica só da nossa era, do século XXI. Há dezenas de séculos, mais de 2000 anos, somos informados pelas Escrituras que isso estava acontecendo com o povo de Israel numa certa ocasião. Uma época de caos total. O livro dos Juízes diz assim: naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo aos seus próprios olhos. Cada um fazia o que bem entendia, o que dava na cabeça. E esta é uma filosofia conveniente, porque assim ninguém precisa se sentir culpado por coisa alguma. E o resultado para o povo de Israel foi uma anarquia total. Outra ideologia que fomenta o declínio moral da humanidade é a do secularismo. Num palavreado bem simples, é dizer Deus não é algo necessário para a minha vida. Não significa descrença na existência de Deus, mas sim que a pessoa não vê a necessidade de Deus intervir ou participar da sua vida. A pessoa não vê a necessidade de conhecer e obedecer os ensinos e preceitos das Escrituras. Portanto, secularismo, ele aprisiona Deus em alguma igreja. E quem quiser falar com ele pode ir lá no domingo, qualquer dia da semana, né? A hora que bem entender. Assim sendo, a fonte dos valores morais de uma pessoa que adota a filosofia do secularismo não é a Bíblia, não é a igreja, nem é seus próprios pais. A fonte da sua moralidade é a conduta dos seus amigos, é o que ela assiste na televisão, nos filmes, nas novelas e, claro, no Google, no Facebook. Né? A filosofia do secularismo também pode ser chamada de materialismo, porque é, na verdade, a adoração de coisas ao invés de adoração do Deus, Criador de todas as coisas.
Era a respeito disso que o apóstolo Paulo estava se referindo na sua carta aos Romanos, onde ele declarou: as pessoas trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Uma versão parafraseada desse verso pode ser assim: trocaram o Deus verdadeiro por um Deus de fabricação humana e passaram a adorar esse Deus em lugar do Deus que os criou. Uma loucura total, né? Hoje em dia, a grande maioria das pessoas adora coisas. Adora suas casas, seus carros, iates, profissões bem remuneradas e qualquer outra coisa da criação, ao invés de adorar a Deus acima de todas as coisas. E uma terceira ideologia, ou filosofia de vida que fomenta o declínio moral da humanidade, eu penso, é a do relativismo. Podemos resumir o significado dessa filosofia em poucas palavras. Relativismo é basicamente a inexistência de verdades absolutas, ou a falta de reconhecimento de verdades absolutas. Em termos práticos, quer dizer o seguinte: o que é verdade para mim não precisa necessariamente ser verdade para você. Assim como o que é verdade para você não precisa ser necessariamente uma verdade para mim. Portanto, o que é certo para mim não precisa ser certo para você, e o que é certo para você não precisa ser certo para mim. Aliás, ninguém pode definir o que é certo e o que é realmente errado, porque a verdade é relativa. E essa também é uma filosofia conveniente, porque assim ninguém precisa se sentir culpado por coisa alguma, não é? No dia a dia da nossa vida, essa filosofia se expressa com uma maneira de pensar que diz o seguinte: o que realmente importa não é o que a gente acredita, o que importa é ser sincero. O que importa é a nossa sinceridade. Eu penso que alguém que sinceramente acredita nessa declaração é alguém que ainda não parou para considerar a implicação lógica e racional que ela tem. Qualquer pessoa sabe, por experiência própria, que todo ser humano pode estar sinceramente errado, né? Quando foi a última vez que você seguiu as instruções do seu GPS, sinceramente seguindo, e você chegou no lugar errado? Eu já fui na casa de alguém, estava certo que estava no endereço certo, mas quando entrei na casa da pessoa vi que era a casa errada, era a casa do vizinho, né? Eu estava sinceramente errado. E a minha sinceridade não me impediu de chegar na casa errada, no endereço errado. Mas como eu disse há pouco, essas filosofias de vida, individualismo, secularismo, relativismo, não são a causa do declínio moral da era em que nós estamos vivendo. São apenas fatores que fomentam, que intensificam o declínio moral. E o trecho que vamos considerar em seguida tem muito a dizer sobre a causa do declínio moral a que todo ser humano naturalmente está sujeito a experimentar, a parte da intervenção da graça salvadora de Deus claramente manifestada na pessoa do Senhor Jesus. O que eu estou querendo dizer com isso é que, de acordo com o ensino das Escrituras, a menos que aconteça uma intervenção sobrenatural da parte de Deus, todo ser humano, sem exceção, está fadado a experimentar esse declínio moral. Por isso, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Efésios, carta que ele escreveu aos cristãos que moravam na cidade de Éfeso, no capítulo 4, e a partir do versículo 17. A razão pela qual escolhi este trecho da carta é porque ele se refere diretamente às implicações práticas que a fé cristã tem para o dia a dia da nossa vida. Isto é, com os nossos relacionamentos pessoais, no ambiente familiar, marido, esposa, pais e filhos, né, com as nossas amizades, no trabalho, na escola. E nas nossas últimas 5 ou 6 reuniões, consideramos diversas atitudes negativas que, por natureza, temos a tendência de cultivar, mas que precisam ser tratadas, na medida do possível, serem substituídas por outras atitudes que a palavra de Deus nos encoraja a ter. Então vimos que a atitude da murmuração precisa ser combatida com a atitude da gratidão a Deus. A atitude da cobiça ser combatida com a atitude do contentamento com o que Deus já nos tem concedido.
E por último, vimos a atitude da desconfiança, da dúvida nas promessas de Deus, com a atitude da confiança no que a sua palavra nos diz. Este trecho da carta aos Efésios é, sem dúvida, um dos mais práticos das Escrituras a respeito da vida de alguém que se considera como sendo um seguidor de Jesus. Por exemplo, Paulo vai dizer aí nessa carta: agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, uma vida transformada de dentro para fora. Chega de mentiras, chega de fingimento. Ele vai falar sobre que não devemos alimentar o sentimento de vingança. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra obscena, torpe. Só o mencionar já é vergonhoso. Nada de conversa profana, difamadora, fofoca, nociva, né? Use um vocabulário que seja um veículo da graça de Deus. Agora, pode ser que alguém esteja pensando, num momento tão complexo e controvertido como o que estamos vivendo, de conflitos políticos, raciais, em meio a uma epidemia de alcance mundial, etc., por que tratar de algo tão corriqueiro como de não pronunciar palavras obscenas ou falar somente a verdade, né? Eu não quero menosprezar os conflitos controversiais atuais, mas a realidade é que quando lemos o ensino inspirado da palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento, nos ensinos apostólicos, os grandes temas teológicos e doutrinários, de um modo geral, estão sempre conectados com as questões ordinárias do dia a dia da nossa vida. Questões como o relacionamento familiar, como a administração dos bens materiais, as finanças, cultivar o domínio próprio, como lidar com os desejos sexuais ilícitos, perdoar os que nos ofendem, não cultivar a ansiedade, etc. Ou seja, sem excluir questões de alcance social ou global, a questão mais enfatizada no Novo Testamento se refere aos nossos relacionamentos pessoais, uns com os outros, com as pessoas com quem nós convivemos. Lembra da pergunta que um perito da lei fez para Jesus, certa ocasião, Mateus capítulo 24, ele disse: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Eu entendo que esta é a razão pela qual as questões ordinárias do dia a dia da nossa vida são as que recebem uma porcentagem maior de ênfase nas Escrituras, no Novo Testamento. Ou seja, a maior necessidade do ser humano, em qualquer lugar do mundo, é de uma transformação interior, que, por sua vez, irá afetar radicalmente as questões do seu mundo exterior. Foi o próprio Senhor Jesus quem, certa vez, declarou, de acordo com Mateus 15, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o ser humano impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Em outras palavras, a maior necessidade da raça humana é de uma transformação radical do ser interior, do nosso coração. E é exatamente com base nessa realidade que o trecho de Efésios começa. E eu entendo que a razão pela qual Paulo fez questão de iniciar dessa maneira foi por causa da necessidade primária de que a raiz do problema fosse reconhecida. Então vamos ler o trecho. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não andem mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Paulo estava escrevendo para pessoas que anteriormente eram incrédulas, pessoas que ignoravam as verdades a respeito de Deus. Inclusive no capítulo 2, Paulo disse: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, isto é, satisfazendo as vontades da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa, segundo os seus desejos e pensamentos. Isso significa que o que Paulo estava falando para os cristãos de Éfeso tem a ver também com a condição natural do meu e do seu coração
à parte da graça de Deus. Isto é, antes de termos sido alcançados pela graça de Deus, antes da luz de Deus resplandecer em nós. Nesses 3 versos do capítulo 4 de Efésios, temos um resumo da perspectiva que Deus tem do coração humano, sem que a sua bondade e misericórdia entrem em ação para nos conceder a vida verdadeira. E são praticamente 6 camadas, por assim dizer, de corrupção que nos separam de Deus. Enquanto o ser humano não reconhecer esse cenário, enquanto não houver o reconhecimento da seriedade desse diagnóstico divino, nenhum ser humano irá por si próprio procurar a ajuda de Deus. Ao invés disso, o ser humano se empenhará noite e dia na busca de qualquer outro tipo de diagnóstico que seja mais conveniente, superficial. Né? Enquanto não reconhecemos a nossa real condição, não será possível cortar a raiz do nosso problema. Vamos observar as diversas camadas de corrupção, conforme estão alistadas aqui por Paulo, que servem como obstáculos para a transformação da moralidade humana. A primeira camada é o da escuridão, verso 18. Eles estão obscurecidos no entendimento. No outro lado da página, aí, no capítulo 5, Paulo faz uma afirmação semelhante, no versículo 8 do capítulo 5. Outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Antes da luz de Deus resplandecer em nós, nós também vivíamos nessa escuridão. Na carta aos Coríntios, Paulo disse: nós somos mensageiros de Jesus por causa de vocês. Isso começou quando Deus disse que a luz brilhe nas trevas. E a nossa vida ficou cheia de luz quando vimos e compreendemos Deus pela face de Cristo. O apóstolo João também, ao escrever sobre a revelação de Deus por meio de Jesus, ele disse aquelas palavras que a gente já conhece. Nele, em Cristo, estava a vida e esta era a luz dos homens, a luz da humanidade. Aquele que é a palavra tornou-se carne, assumiu forma humana e viveu entre nós. E aí então vimos a sua glória, glória como do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, enquanto a luz de Deus não brilhar sobre uma pessoa, ela naturalmente rejeita a luz. Esta é, por assim dizer, a primeira camada de corrupção que naturalmente permeia o coração humano. Uma segunda camada de corrupção está logo a seguir, que é a da insensibilidade. Segunda parte do versículo 18, né? Eles estão separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento, à falta de sensibilidade dos seus corações. Então, por natureza, a insensibilidade, ou esse calejamento do coração humano, é mais profundo do que a ignorância. Ou seja, não é a ignorância que produz insensibilidade e endurecimento. É o inverso. O endurecimento é que produz a ignorância, que nos impede de enxergar a sabedoria de Deus. Ninguém será exonerado, considerado isento de culpa diante de Deus, por alegar ignorância. E assim sendo, a ignorância das realidades espirituais não é algo inocente, e sim maligno. Não é consequência da falta de evidências, nem da falta de conhecimento da verdade, mas é consequência, sim, desse endurecimento do coração contra Deus. A implicação é que, por natureza, o coração humano não possui interesse em buscar a Deus. O coração humano, por natureza, ele é insensível, ele está calejado para entender esse diagnóstico da parte de Deus, dessa segunda camada de corrupção da natureza humana. A terceira camada, então, é a da insensibilidade, dessa dureza do coração, que eu estou definindo mais como sendo uma profunda ignorância. Eles estão separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, que o texto diz. A razão pela qual estou ressaltando que é uma ignorância profunda é porque na mente obscurecida de todo ser humano existe uma certa quantia de conhecimento, né? Mas é apenas um conhecimento superficial. Ou seja, a menos que a luz de Deus em Cristo resplandeça no coração do ser humano, ele pode ter conhecimento intelectual, e tem, de muita coisa, né? Mas ele não consegue compreender
o real significado de coisa alguma. Porque é somente quando conhecemos o real significado de alguma coisa é que podemos saber a razão de ser da sua existência. E o que as Escrituras afirmam é que a supremacia de Jesus sobre toda a criação não pode ser contestada de modo algum, como Paulo escreveu aos Colossenses, dizendo: nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Enquanto não tivermos consciência de que cada molécula de tudo que Deus criou existe para a glória do Senhor Jesus, nós não seremos capazes de entender corretamente o significado de coisa alguma. Enquanto estivermos vivendo na escuridão da nossa natureza e sabedoria humana, a nossa percepção da realidade sempre será inapropriada, sempre será finita, sempre será distorcida. Isto quer dizer que todos que estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus estão impossibilitados de perceber o real significado e propósito de tudo que Deus criou. E a menos que tenhamos essa percepção, não conseguiremos compreender declarações da palavra de Deus, como por exemplo a da carta aos Coríntios, onde Paulo diz que a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus. Todas as coisas criadas foram criadas em Cristo, por Cristo e para Cristo. Portanto, a terceira camada de corrupção da natureza humana é essa profunda ignorância do real significado e propósito de toda a criação. Mas o apóstolo Paulo, ele não para por aí. Ele diz que a escuridão, a insensibilidade e a ignorância do coração humano dão à luz a libertinagem. Versículo 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação. O sentido dessa frase é que a ignorância do real significado das coisas e dos verdadeiros valores da vida, estabelecidos por Deus, faz com que a pessoa direcione toda a devoção da sua vida para qualquer outra coisa, menos para Deus. Pode ser devoção para gratificar os seus desejos físicos, como sexo, bebida, drogas, comida. Pode ser devoção para gratificar seus anseios egocêntricos com buscas intelectuais e culturais refinadas. Isto é, qualquer outra coisa menos Deus. E tudo à parte de Deus. É por isso que um coração obscurecido de entendimento, insensível e ignorante de Deus, inevitavelmente também se torna depravado, libidinoso, dissoluto. Esta é a camada de corrupção que é visível, que se expressa na conduta de vida, ou que o versículo 17 chama de andar ou viver. Não andem mais como gentios. Não vivam na futilidade dos seus pensamentos. Em outras palavras, fujam da futilidade. Procurem um caminho diferente. E nos versos seguintes, Paulo ressalta que a futilidade do coração humano é ainda mais generalizada. A escuridão, a insensibilidade, a ignorância, a libertinagem já se espalharam por todo canto. A segunda parte do versículo 19 fala dessa impureza. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Ou seja, a intenção de satisfazer os anseios e desejos naturais do coração leva as pessoas a saírem em busca de práticas que, aos olhos de Deus, são impuras, são inapropriadas, indecentes, obscenas, cometendo com avidez toda espécie de impureza, o texto diz. Isto é, praticando intencionalmente atos indecentes, com uma atitude de ganância, de cobiça e ambição desenfreada. Paulo menciona mais uma camada de corrupção que talvez você tenha pensado que eu não tivesse percebido, que é a alienação de Deus, obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Mas fiz questão de alistar por último, porque eu entendo que a obscuridade de entendimento, a insensibilidade, a profunda ignorância e a libertinagem e as práticas impuras, elas formam um muro de separação ou um muro de isolamento do coração humano da única coisa que pode nos salvar e assim nos manter mortos espiritualmente falando.
ou seja, nos tornam alienados, separados da vida de Deus. A nossa única esperança é que haja então uma intervenção da parte de Deus, quebrando esse muro de separação. E é sobre isso que eu quero considerar um pouco com mais detalhes no nosso próximo encontro, com base nos versos 21 até o 24. Mas para concluir a devocional de hoje, eu quero fazer uma rápida referência aos versos 20 e 21, que dizem o seguinte: Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Estes versos são como uma placa de sinalização, indicando, apontando o caminho de escape, o caminho de fuga dessa futilidade do coração humano. Paulo iniciou esse trecho no verso 17 dizendo: não andem mais com os incrédulos, né? Que vivem na futilidade dos seus pensamentos. E agora aqui no 20 ele está dizendo: vocês não são mais obrigados a andar e a viver como os gentios, como os incrédulos. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. E o verso 21 ressalta duas qualificações necessárias para esse aprendizado de Cristo. Ele diz que vocês ouviram e, segundo, vocês aprenderam de acordo com a verdade. Estas são as duas qualificações essenciais para fugirmos da futilidade do nosso coração humano. Portanto, se nesta hora você estiver ouvindo a voz de Deus e não apenas a minha voz, e se você estiver procurando obedecer e praticar o que você tem ouvido e aprendido nas Escrituras, isso significa que você jamais ficará alienado da vida de Deus. Você viverá para sempre na presença de Deus. E todos os detalhes ordinários da sua vida terão um significado eterno em Cristo. A morte não vai ser o final da nossa vida, a morte física. Você se lembra da vez quando Jesus disse para algumas autoridades religiosas que o estavam perseguindo, né? Jesus disse: eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos, isto é, os que estão fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Quando você lê as Escrituras, você ouve a voz de Deus no seu interior? Quando você ouve uma mensagem a respeito de algum trecho das Escrituras, como esta que você está ouvindo agora, você ouve a voz de Deus falando ao seu coração? Ou somente está escutando um ser humano falar? A qualificação essencial para o aprendizado de Jesus é ouvir a voz de Deus através de Jesus. E a outra qualificação complementar é procurar aprender, ouvir e procurar aprender conforme a verdade ouvida, que está sendo ouvida, né? Certa vez Jesus disse aos seus seguidores: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Seguir a Jesus, então, é aprender as verdades reveladas nele e por meio dele. Se o que eu tenho falado nesta mensagem é coerente e fiel com as Escrituras, então Deus tem falado conosco hoje. E a pergunta que cabe a você responder é a seguinte: você ouviu a voz de Deus? Você ouviu Deus falar com você?